Então o que importa é só o t. E colocando o t no t não vai fazer diferença da própria expressão. Pronto. Já na integral da esquerda, deu ln de u nos limites de 0 a quê? Só que eu tenho que voltar para a expressão original do U. Ó. A expressão original do U é CV, que é capacitância vezes a voltagem, menos Q. Substituindo, vai ficar o ln dessa expressão que o U estava substituindo. Ó. CV menos Q, de 0 a Q. Agora a gente substitui. Primeiro substitui o Q, que não vai mudar nada, porque aqui eu tenho o Q, colocando o Q no lugar dele, vai dar a mesma expressão. Mas quando eu substituir o zero, aí esse Q se anula e fica só o termo constante. Como a gente substitui um de cada vez, e vocês já fizeram isso, coloca o primeiro termo do limite de integração, menos, coloca o segundo, vai dar outro termo. Então nós vamos ter o ln de CV menos Q, menos o ln de CV, já que o Q se anula quando substituir pelo zero. Igual a T sobre RC. Notem que eu passei o sinal de menos, ó, por segundo membro, para ficar mais simples. Como aqui na equação 16 eu tenho a diferença de dois logaritmos, propriedade dos logaritmos, se eu tenho a subtração de dois logaritmos, eu posso colocar eles em formato de divisão. Ó. Então fica o ln de CV menos Q dividido pelo ln de CV. Estou falando só as letras que é para simplificar, mas lembre que é capacitância e voltagem. Por que V0? Porque é a voltagem inicial. O termo da direita, ó, só repetir. Como o ln, também eu já falei, a base dos logaritmos é o E, então nós vamos ter que esse termo aqui que está dentro do logaritmo, ele vai ser igual a E, e esse menos t sobre RC vai ser o expoente da base E. Isso aqui também é uma propriedade dos logaritmos. Vocês sabem, eu posso mudar o logaritmo para a função exponencial como está aí, passando a base para o segundo membro, propriedade básica. Aqui você pode fazer o produto dos meios, já que aqui é como se tivesse um, então CV passa multiplicando. Ó. Tudo simplesinho. Passou multiplicando. Pronto. Esse CV pode ir, ele indo para o segundo membro, ele vai como? Negativo, ó, trocou o sinal. Pronto. Eu posso multiplicar tudo aqui por menos 1? Posso. Multiplicando tudo por menos 1, ó. Os dois primeiros ficam positivos porque estavam negativos, e o terceiro que estava positivo fica negativo. Como eu tenho um termo comum, que é o CV, eu posso colocar em evidência. A gente também já fez até uma conta parecida com essa. Colocando em evidência, o que é que nós vamos ter? Ó? Que CV fica 1, por que aqui ficou 1? Porque eu tirei o CV, ó, ficou só 1. E aqui tinha CV multiplicado pelo expoente, pela exponencial do F, ficou só a exponencial. E o CV ficou em destaque, fora do parênteses. Pronto. Essa é a expressão que mostra a carga elétrica num tempo t qualquer no processo de carregamento do capacitor. Mas veja que eu disse que era num tempo t qualquer. Mas a pergunta é, se esse tempo começar a se passar, digamos, um tempo t infinito, como é que vai ficar? Vamos já chegar aí. Ó. A equação 22, ela descreve o processo de carga do capacitor no circuito RC, ó, e tende para um valor limite, como eu falei, porque ela não, logicamente ela não vai, essa carga elétrica não vai crescer infinitamente. Chega a hora que chega no seu limite, que é o limite do capacitor. Que é quando? Ó, quando t tender ao infinito, nós vamos ter uma carga elétrica que ela vai ser igual a quem? A CV. Eu creio que todo mundo entendeu porque que dá o CV. Ó. Notem na equação 22, se o tempo é infinito, como o expoente aqui é negativo, ele passa para o denominador, porque ele é negativo. Como o t é infinito, ó, se eu tiver um termo infinito no denominador, essa exponencial vai para zero. Como aqui só sobrou 1, 1 multiplicado por CV dá o próprio CV. Ó. Então a carga para um tempo t infinito do capacitor vai ser a capacitância multiplicado pela voltagem da bateria que está, ou da fonte que está alimentando o capacitor. Isso para um tempo t infinito, como eu descrevi aí. Ó. Ponto. Continuando. Esse termo RC, ó, ele é denominado de, eu acho que aqui cortou alguma coisa, mas não vai influenciar em nada não. Eu explico aqui. Sempre acontece uma redigitação, não sei porquê. Esse termo RC, ele é denominado de constante de tempo capacitiva, que a gente vai chamar de tau C, e ela tem dimensão de tempo. Se a gente trabalhar as unidades de medida da resistência e da capacitância,
nós vamos descobrir que ela tem unidade de tempo. Então, o produto, certo? Então, a gente vai chamar de tal C. Ó. Isso aqui é uma letra que é o tal, que a gente já usou no problema anterior. Por que tal C? Porque é a constante de tempo capacitiva. Então, que é o produto dessas duas. Pronto. Por que eu estou fazendo isso? Para substituir aqui na expressão, para simplificar essa equação 22. Ó. Ao fazer essa substituição, ó, da 24 na 22, vai ficar a mesma coisa, não mudou nada. Eu só tirei o RC e botei o tal. Ó. Só para ficar o tempo em cima e essa unidade de tempo embaixo, que é uma constante de tempo. Pronto. Vejo que essa equação 25 é a mesma 24. Só foi essa mudançazinha que não vai influenciar em nada. É só meramente de praxe. Pronto. Se a gente pegar a equação 21 e derivar em relação ao tempo, o que é que a gente vai encontrar? Veja que eu não peguei a equação 22, eu estou pegando a 21. Eu poderia ter pego a 22. Mas por que eu peguei a 21? Porque na 21 eu não tenho os termos não tenho o CV fora do parâmetro, ou seja, eu tenho um CV em evidência na 22. Na 21 não. Está separado, o que fica melhor para derivar. Então eu vou pegar a 21 e derivar em relação ao tempo. Lembrando, lá da equação 3, lá no primeiro slide que eu mostrei, ó, lembrem que a corrente elétrica ela é a derivada temporal da carga elétrica. Então, se eu derivar a equação 21, eu vou achar a corrente elétrica agora. Ó. Então, ó, o I vai ser a carga elétrica, ó, pode ter, ó, de D sobre dt, ó. Aí repetir a equação 21 todinha aqui nessa parte aqui da equação, ó, que dá na 26, ó. Repetir totalmente. Notem que ao fazer isso, ó, como aqui a derivada é temporal, esse primeiro termo aqui é uma constante, ó, ele tende a ir para onde? Para zero. E o segundo termo? Aqui no segundo termo eu tenho uma função composta, ó. Aí eu tenho que fazer a derivada da externa vezes da interna, ou o contrário, a derivada da interna vezes da externa, dá no mesmo. Então, como eu tenho um termo aqui constante multiplicando, você faz só repetir. Aí a exponencial é uma função composta. Então, você deriva a interna, vou derivar a interna logo, ó. Como aqui a variável é o t, a derivada de t é 1. Então, vai ficar 1 sobre RC. Como a externa não vai se alterar, porque é uma exponencial, então nós vamos ter o quê? Ó? O termo constante que eu falei, 1 sobre RC, lembre que aqui tinha um t, ó. A derivada do t deu 1. E aqui a exponencial que já estava lá. Aqui eu posso cortar o C com C. O V multiplica 1, vai dar o V. Esse menos vai embora com esse sinal de menos. O que nós chegamos na nossa expressão da corrente elétrica. A corrente elétrica vai ser a voltagem sobre a resistência, multiplicado pela exponencial, que é menos T sobre RC. Ó. Então, viu? Uma coisa leva a outra. E o problema que eu passei para vocês é justamente esse. É achar a corrente elétrica. Eu só não lembro exatamente qual é a equação, mas eu já dou para vocês. Lá no próprio problema, para ficar mais simples. Então, em termos da constante de tempo capacitiva, ó, que é a mesma coisa que eu fiz na expressão da carga elétrica, ó, o RC é a constante capacitiva. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, pegar aquele tal C, que é a constante de tempo, que é o produto, ó, e colocar na corrente. Ó. Mesma coisa que eu fiz, ó, a constante de tempo aqui ó, é o tal. Ó. Não tem nada de outro mundo aqui. Ó. Mesma substituição diante, uma coisazinha de praxe aqui. Não vai influenciar em nada no entendimento aqui de vocês. Pronto. Agora que nós já achamos a corrente elétrica e a carga elétrica, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora para o processo de descarga. Aqui ficou também cortado um pedaço, não sei porquê. Ó. Quando a gente fizer a ligação na posição B, ou seja, não vai ter mais a bateria, vocês devem lembrar lá do começo. Porque quando você liga na posição A, você liga a bateria no resistor e no capacitor. Quando você ligar na posição B, você tira a bateria do circuito. Então agora vai começar o processo de descarga. Não tem mais aquela voltagem da bateria. Então o que é que nós vamos ter? Ó, que a voltagem do resistor mais a do capacitor é igual a zero. Ó. Por que a soma das duas dá zero? Porque o capacitor está carregado, mas não está mais ligado na bateria. Então a voltagem, que é a soma dos dois, vai dar zero agora. Não dá mais o V0. Pronto. Mas a gente segue a mesma linha de raciocínio de antes. Quem é a voltagem? É R vezes I. Quem é a capacitância? Aqui que é o mais. Quem é a capacitância? Q sobre C. Pronto, não tem segredo aqui. Você faz a mesma linha de raciocínio que eu fiz antes. Pronto. Seguindo a linha de raciocínio, ó, mesma substituição, é a mesma coisa que a gente fez no processo de carga, que é o processo de descarga. Não tem diferença.
Aí substitui o I também, ó, que é dQ sobre TT, que é a derivada temporal da carga. Notem que a gente está seguindo as mesmas continhas de antes. Ó. Passei o Q sobre C para o segundo membro, troco o sinal, ó. Não tem diferença. Passo o R que está multiplicando por segundo membro, ó, ele vai dividindo, igual a gente fez antes também. Passou dividindo, está multiplicando, passou dividindo. Agora nós temos uma equação novamente linear e separável. Aí chegamos aonde nós queremos, ó, na nossa integral, ó, porque nós passamos o R, o dt para o segundo membro e passamos o Q para o primeiro, ó, só voltando. Ó. O Q passa para o primeiro membro e o dt passa para o segundo para o lugar do Q. Ó. Aí você integra a segunda integral, que é da direita, de 0 até t. Por que eu estou começando a contar o tempo de novo do zero? Porque aqui é outro processo. Então eu vou começar a contar do tempo de novo, até o processo de descarga. Já a carga elétrica, ela não começa do zero. Por quê? Porque agora o capacitor está carregado. Eu não posso considerar que a carga dele é zero. Então ele está carregado com uma carga Q e ele vai sofrer um processo de descarga até uma carga Q, que pode ser zero ou não, depende de qual tempo eu quero. Certo? Então essa carga aqui de baixo é porque ele está carregado dessa vez. Ó. Pronto. Como aqui eu tenho o Q, ó, que é a variável no denominador, já fiz essa integral também, o resultado dessa integral vai dar quem? O ln de Q. A segunda integral a gente já fez agora há pouco, ó, dá o próprio t sobre o RC. A diferença é que agora tem um sinal de menos, variando de 0 a t. Essa integral também a gente já fez, substitui o Q e depois substitui o Q maiúsculo, que são os limites de integração. Então fica o ln da menos o ln da segunda. Pegando a terceira, ó, que é menos t sobre RC. Subtração de 2ln, no caso 2 logaritmos, dá o logaritmo da divisão. Tá vendo como não tem dificuldade? Como é exponencial, a base aqui é o E, novamente, ó, nós vamos colocar esse logaritmo na forma exponencial. Só tem que lembrar um detalhe aqui, ó. Como nós temos que a voltagem é Q sobre C, ó. Lembra que a gente já fez esse cálculo? Ó? Eu demonstrei agora porque a carga elétrica ela é o produto, ó, de C sobre V0. Nós obtemos isso lá no começo e teve a demonstração agora. O que nós podemos substituir na expressão acima. Ó. Esse valor que nós encontramos agora há pouco foi a parte do primeiro cálculo no processo de carga. Ó. Substituindo, nós vamos ter esse ln. Pronto. Aí você passa a exponencial, como eu tinha falado antes, ó. O Ezinho, que é a base do logaritmo, ó, fica E elevado a todo esse expoente aqui. Ó. Pronto. Simples. Mais uma vez aqui você pode fazer o produto dos meios, ó. Fica aqui vezes 1, CV vezes a exponencial. Pronto. Achou a equação. Essa equação aqui agora é para o processo de descarga do capacitor, que ele vai descarregando aos poucos. Então aqui é para um tempo t qualquer, não é o final do processo ainda. Por isso que tem Q em função de t. Agora, você pode prosseguir esse cálculo. Ó. Então, porque essa equação ela dá a carga do capacitor num circuito RC no processo de descarga. E aqui eu finalizei o problema como um todo.